Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez pela graça do Senhor, finalizando a semana de reflexões, né? Mas quanta coisa boa que nós aprendemos. Obrigado por sua companhia diária, por sua colaboração quando você ora por nós e também quando você compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá no YouTube. É assim você irá saber em primeira mão das novidades do canal, tá bom? Vamos juntos fazer aqui um resumo do que nós estudamos. Eu quero dizer para você que nós falamos sobre a importância da obediência. Deus quer que nós obedeçamos. Essa é uma verdade absoluta. Quando Jesus disse lá no Novo Testamento que se vocês me amais, guardareis os meus mandamentos, ele está falando exatamente de obediência. Lá no capítulo 7, verso 21 de Mateus, ele diz claramente, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse fazer a vontade do meu Pai que está nos céus é a obediência. Sempre vai ser requerido de nós que nós o obedeçamos. É claro que a obediência não tem nada a ver em comprar a salvação, de maneira que uma pessoa se torna tão obediente que a única opção que o Senhor Deus terá na mão é salvar essa pessoa. Não, de maneira nenhuma. A salvação, ela é tida e obtida única e exclusivamente pela misericórdia, pela graça do Senhor Jesus, pelo fato de ter Ele morrido em nosso lugar como nosso substituto, tomando sobre si a condenação da morte que nós merecíamos. Aí nós saímos ilesos nesse processo. Então, olhar para Cristo, aceitar a Jesus, consiste em nossa esperança. É claro que, dentro desse processo, o Senhor Deus pede que nós o obedeçamos. Então, primeiro ele nos salva, como fez com o povo lá no Egito. Primeiro tirou o povo de lá. Eles não tinham condições de se libertarem, eles não tinham condições espirituais de agradarem a Deus, nem conheciam o nome de Deus, nem sabiam mais o nome de Deus, perderam totalmente os princípios da sua religião, mesmo assim o Senhor Deus foi lá, os tirou, os resgatou, os comprou esse povo para si próprio, dando ao Egito aquelas pragas e tal, e os levou lá para o deserto e os libertou. E depois deu a eles a lei. Então, assim, primeiro Deus nos salva, depois ele pede obediência, porque a obediência, na verdade, é um resultado da salvação. E aqui a lição traz um pensamento de Ellen White que diz assim, escute bem. O inimigo de Cristo que se rebelou contra a lei de Deus no céu tem, como um general habilidoso e treinado, trabalhado com todas as suas forças, trazendo um artifício após o outro, cheio de engano, para anular a lei de Deus, o único verdadeiro detector de pecado, o padrão da justiça. Eu concordo com Ellen White aqui. A lei é o único detector do pecado. Paulo fala isso de outra maneira quando ele diz assim, eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Porque eu não saberia que cobiça era errado se a lei não me dissesse não cobiçarás. Nós vimos nessa semana que se lá no céu Lúcifer pecou e achou iniquidade nele, é porque lá no céu havia uma lei proibindo determinadas coisas. Se ele pecou, é porque ele transgrediu alguma ordem. A ordem existia. A transgressão à ordem submete aí a existência da própria ordem. É óbvio, isso é claro e lógico. Mas eu quero dizer para você que Satanás, infelizmente, tem convencido as pessoas em relação a inutilizar a lei de Deus. Os cristãos estão confusos por aí, achando que a lei de Deus está obsoleta, que não é preciso ser guardada. Satanás tem feito isso e ele tem convencido milhares e milhares de pessoas dessa artimanha, né? Ou seja, dessa informação. E ele fez isso no céu e continuou fazendo isso até hoje na terra. Mas eu quero destacar algo que está aqui na lição, que é tão maravilhoso. A grandeza, a majestade de Deus. Perceba bem, eu sou apaixonado pelo cosmos. Gosto muito de assistir vídeos que explicam sobre as galáxias, sobre o universo. E hoje, segundo a ciência, é claro, o universo observável, aquilo que é possível observar, segundo a ciência,
Segundo a astronomia, há 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia tem 200 bilhões de estrelas. E estrelas é como esse nosso Sol aí. Nosso sistema solar só tem uma estrela, que é o Sol. Então, há 200 bilhões de estrelas em cada galáxia. E há 2 trilhões de galáxias. Se você multiplicar 2 trilhões por 200 bilhões cada uma, você chega a um gigantesco e assustador número de 200 sextilhões de estrelas. É claro que o autor sempre vai ser maior do que sua obra. Por exemplo, aqui inclusive até cita o caso aqui de Pablo Picasso. Ele é de fato um grande artista, porém a sua obra que ele criou nunca vai ser maior. Ele transcende a sua própria obra. Se Deus criou esse universo que nós ficamos deslumbrados diante da grandeza, claro que ele é maior do que tudo isso. Ele transcende a sua obra criada. E o que isso significa? O que a lição quer nos trazer aqui? É que esse Deus, sendo tão grande, infinitamente maior do que a sua obra, do que o universo, com 200 sextilhões de estrelas, ele resolveu, por conta própria, se humilhar, se diminuir a tal ponto de vir a um pequenino planeta, nascer como uma pequenina criança, crescer e tomar uma missão nas mãos e concretizá-la, que foi exatamente tomar o nosso lugar, morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Isso demonstra o real interesse e o incompreensível amor de Deus. Insondável amor de Deus. Meu amigo, minha amiga, o Senhor Deus poderia pegar esse planetinha com tudo que nele há e seus habitantes e fazer assim, ó, desaparecer. Mas ele é tão bondoso, é tão cheio de misericórdia, que ele veio a esse mundo para nos salvar. Esse é o interesse que Deus tem por você. O Senhor Jesus nos incentivou a nos dirigir a esse Deus com a palavra Pai. E é verdade. Nós devemos fazer exatamente isso, porque Ele é nosso Pai celestial. Aqueles que aceitam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso o Senhor Jesus nos incentiva. Pode chamá-lo de Pai, porque Ele aceita ser chamado de Pai, porque Ele se considera o Pai de todos nós. Olha que coisa linda, né? Diante de tudo isso, diante de tamanha demonstração de amor, de tamanho sacrifício para nos salvar, o que Ele espera de nós? Escute a Bíblia. Eclesiastes 12, versículo 13. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Percebeu, querido amigo, querida amiga? Obedecer a Deus, temê-lo, é o nosso dever. Isso não tem nada a ver com legalismo, porque nós guardamos a lei de Deus, ou pretendemos guardá-la, não para fazer o Senhor se interessar mais por nós, amar mais a nós, olhar para a gente com orgulho e dizer assim, olha que filho bondoso, mas que filho aplicado e obediente que eu tenho. Não, não é isso. Na verdade, a obediência será somente o resultado de nós entendermos esse amor, como Ele pede obediência, pelo fato de Ele ter feito tudo o que fez, eu me inclinarei a obedecê-lo. E quando eu falhar, Ele estará sempre disposto a me perdoar, a me levantar e me dar força contra o pecado. Esse é o Deus que você serve, é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você deve transmitir aos seus amigos, seus familiares. Comece compartilhando esse vídeo. Vai ajudar as pessoas a entender isso. Que Deus te abençoe, meu amigo. Que esse final de semana para você seja o melhor de todos. Relembrando
essa grande verdade no seu coração e na sua mente. Oremos. Pai querido que estás nos céus, obrigado por tudo, Senhor. Aliás, não temos nem palavras para agradecer. Tamanho sacrifício, tamanho amor. Obrigado por nos fazer entender que o amor sempre leva à obediência e nunca ao contrário. Nos ajude somente, em nome de Cristo. Amém. Foi uma alegria estar com você durante a semana. Semana que vem será um assunto extraordinário. Eu espero ansioso por você. Aproveite bem o seu dia.